Olá, esse vídeo faz parte do projeto de extensão denominado Estratégia Organizacional em Foco, coordenado pelo professor Paulo Schotten, no campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina. O tema deste vídeo é o orçamento no setor público, e esta pesquisa foi realizada pelos alunos Aline do Rosário, Luísa Garcia de Jesus, Murilo Schwarz Barreto, Maria Eduarda da Silva Queiroz e Raíssa Thiele da Silva Matos. O orçamento é um instrumento que está presente em toda a nossa sociedade, tanto para as pessoas físicas quanto ao setor empresarial, podendo ser de iniciativa privada ou setor público. O orçamento é onde é definido as metas, os objetivos e planos para as ações que serão realizadas em determinado período. O nosso destaque neste vídeo é o setor público, na qual tem a responsabilidade da gestão dos recursos arrecadados e que atenda a toda a necessidade da sociedade com a maior transparência. Neste sentido, podemos conceituar que o orçamento é uma ferramenta fundamental para a gestão financeira e o planejamento das atividades governamentais. Ele estabelece as receitas a serem arrecadadas e as despesas a serem realizadas em determinado período, que geralmente é um ano fiscal, e desempenha também um papel crucial na alocação eficiente dos recursos públicos para atender às necessidades da sociedade. O orçamento tem por finalidade acompanhar a implementação dos planos e checar a disponibilidade dos recursos financeiros, e pode ser encarado como um mecanismo disciplinador e de controle administrativo, jurídico, contábil, econômico e financeiro em forma de lei. O direcionamento na elaboração do orçamento público há 3 instrumentos legais: o PPA, LDO e LOA, já descrito em um vídeo anterior elaborado por nosso grupo, sendo o PPA responsável por definir as estratégias e metas para o período de 4 anos, o LDO responsável por elaborar as regras, definir as prioridades do governo e LOA realizar a estimativa de receitas e despesas de cada ano seguindo as regras do LDO. Na elaboração do orçamento, temos que seguir alguns princípios para que possamos atingir o nosso objetivo principal, sendo eles a legalidade, universalidade, anualidade, publicidade, unidade, especificação e exclusividade. Destacando o princípio de legalidade, que estabelece a necessidade de que todo tributo, ação, programa ou objetivo deve necessariamente estar previsto nas leis orçamentárias. É importante destacarmos também o princípio da publicidade, que é o ato da publicação das leis orçamentárias nos diários oficiais dos municípios. É considerado de extrema importância, pois impacta diretamente na vida da população. A publicidade ideal no que se refere à matéria orçamentária está ligada diretamente à clareza e objetividade da matéria. Existem diversos tipos de orçamento: o orçamento tradicional, orçamento de programas, orçamento base zero, orçamento de desempenho e o orçamento participativo. O orçamento tradicional podemos definir como o planejamento e o controle das finanças públicas, que é focado na previsão e na alocação de receitas e das despesas para um período fiscal específico, geralmente em um ano. Também temos o orçamento programa, que é elaborado a partir do planejamento e da gestão orçamentária no setor público, onde organiza as despesas e as receitas do governo de acordo com programas específicos, assim promovendo uma gestão mais eficaz e transparente. Porém, dentre destes tipos de orçamento, destaco o orçamento participativo, pois ele permite a participação da população nas tomadas de decisões sobre os investimentos públicos que vão ser realizados através dos estudos e das demandas apresentadas pela população. É indispensável que a sociedade participe de forma proativa. Tem-se por objetivo promover a transparência e a inclusão social. Na elaboração do orçamento público, há um período a seguir para sua execução, onde podemos chamá-lo de fases. Na literatura, é denominado de ciclo orçamentário, dividido em estrito, com 4 etapas, e o estendido, com 3 etapas a mais, ou seja, 7 etapas. No município, é elaborado pelo executivo, ou seja, o prefeito e sua equipe,
Após, é submetido à Câmara Municipal, o Legislativo, para aprovação através de lei, refletindo as prioridades do município. No contexto estadual, o governo e suas secretarias, com envio para a Assembleia Legislativa para aprovação e elaboração de lei. A vigência deste orçamento é aprovada através de lei para o ano seguinte, portanto, seu período é de 1 ano, aprovado através de lei no ano atual para execução no ano seguinte. Todo esse processo, quando na Casa Legislativa, é debatido entre vereadores, deputados e senadores, aberto à sociedade em audiência pública, ou seja, aberta para sugestão tanto das pessoas, bem como de entidades representativas, como associações comerciais, sindicatos e outras representatividades. Apresentamos aqui um resumo do orçamento público do ano de 2024 no município de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Observem que há uma previsão de receita a arrecadar e quais despesas serão realizadas no ano. Quando se fala em atividades do setor público, somente pode-se fazer o que está aprovado em lei. Por isso, o orçamento público, em suas esferas, passa por aprovação através de lei no Legislativo. No orçamento do município, há uma previsão de receita no valor de R$ 332.940.000, destacando como maior percentual transferências correntes com 78%, ou seja, o município tem sua maior arrecadação de outras pessoas no setor público, estadual e federal. Em segundo lugar, temos a arrecadação de tributos com 15%. Quando olhamos para as despesas, o município apresenta um gasto total igual ao valor da receita, sendo os principais gastos com saúde, 28,74%, educação, 26,8%, urbanismo, 10,74%, seguido pela administração, com 7,35%. Destacamos aqui a importância da participação do público na elaboração do orçamento. Veja que é nele que é definida as prioridades para o município, para que assim atendam às necessidades das sociedades. Portanto, podemos concluir que o orçamento é um instrumento de planejamento que conterá toda a previsão de receita e despesa da administração pública. O orçamento público torna claro em que o governo está usando os recursos obtidos dos cidadãos. O nível de conhecimento da real importância do orçamento público no Brasil ainda é simples, principalmente pela sociedade. Poucos são os cidadãos que sabem o que é orçamento e como consultá-lo. É indispensável que a sociedade participe de forma proativa, influenciando as medidas tomadas sejam voltados ao interesse comum. O cidadão tem direito de opinar como e onde os recursos oriundos dos seus impostos são utilizados, de forma eficaz e transparente. O Estado tem por obrigação resolver e atender os interesses da sociedade, contribuindo e adequando esses interesses na elaboração do orçamento público. E assim concluímos o nosso trabalho. Muito obrigada.